Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez nessa manhã. Nós vamos abrir hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer uma sequência um pouco diferente, do que nós estamos acostumados, mas hoje pela manhã nós iremos meditar na sequência das nossas pregações em 1 Coríntios. Nós iremos abrir no capítulo 9 da carta e nós iremos ler o final do capítulo 9, a partir do versículo 24 até o versículo 27. E à noite, com a graça do Senhor, iremos meditar em outra porção da palavra de Deus. Mas pela manhã nós iremos nos ocupar desse texto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós iremos, com a graça do Senhor, fazer a leitura a partir do versículo 24 até o versículo 27. Ouça com atenção a palavra de Deus. Ela nos diz assim: 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, rogando a sua graça, a sua bênção sobre nós, para que possamos meditar na palavra de Deus e receber a palavra de Deus através do Santo Espírito que fala a nós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, nós louvamos, ó Pai, o teu santo nome, porque nós nessa manhã já oramos ao Senhor, já lemos a tua palavra, já confessamos os nossos pecados e ouvimos a respeito do teu perdão. Nós te louvamos, ó Pai, porque agora acabamos de ler a tua palavra, que nos ensina a respeito da necessidade de perseverança, de disciplina na fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender melhor essa porção das Escrituras, para que assim sejamos como atletas que disciplinam a si mesmo em busca de uma recompensa eterna. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu creio que muitos aqui lembram do que aconteceu em 2004 nas Olimpíadas de Atenas, quando o corredor brasileiro Wanderley Cordeiro de Lima liderava a maratona, uma das últimas provas, se não a última prova da Olimpíada. E no meio do trajeto, enquanto ele liderava, um homem, um padre, acabou tirando ele da prova, acabou empurrando ele da prova por alguns momentos, por alguns instantes. Mas os irmãos lembram também que ele se desvencilha desse homem e consegue voltar para a prova. Obviamente ele não consegue voltar ao mesmo ritmo, à mesma sequência que ele vinha estabelecendo desde o início. Ele acaba perdendo 2 posições, chegando em terceiro, mas certamente Wanderley se tornou um exemplo de perseverança, especialmente na sua chegada, quando ele chega no estádio, no final da prova, sorrindo com alegria por ter conquistado uma medalha olímpica. Alguns anos depois, então, Wanderley foi premiado com a maior honraria dos esportes olímpicos, como exemplo de perseverança, como exemplo de espírito desportivo, como exemplo de alguém que não se abalou com as adversidades na maratona, na corrida, mas que perseverou até o fim e chegou até o fim da prova. Irmãos, hoje Paulo vai utilizar uma ilustração justamente de esportes, como essa ilustração do Wanderley Cordeiro de Lima. Ele vai falar a respeito da maratona, dos esportes olímpicos, ou nesse caso, os esportes dos Jogos Istmicos.
E aqui, irmãos, nós vamos ver como Paulo, de maneira muito habilidosa, vai comparar a vida cristã a uma corrida, a uma maratona, que exige de nós disciplina e perseverança até o fim. Nós temos visto, irmãos, ao longo desses últimos capítulos, desde o capítulo 8, o esforço de Paulo de tratar mais uma questão na igreja, mais um problema na igreja de Corinto, tentando tratar a respeito do problema das comidas oferecidas aos ídolos. Como nós vimos, irmãos, a maior parte dos coríntios eram, na verdade, gentios, ou seja, não eram judeus de nascimento, e por isso eles adoravam diversos outros deuses, eles serviam a outros deuses, antes de conhecer o Evangelho. E uma vez que eles conheceram o Evangelho e foram salvos pela pregação da palavra, então surge um desafio na vida deles: abandonar os falsos deuses para servir o único e verdadeiro Deus. Mas esse desafio, irmãos, não é um desafio apenas religioso, mas é um desafio social, um desafio até mesmo familiar. Porque a sociedade de Corinto, naqueles dias, era uma sociedade que mesclava toda a vida com a religiosidade. Como nós sabemos, as comidas eram oferecidas aos ídolos, faziam parte da vida comum da cidade. E inúmeras escavações, irmãos, na cidade de Corinto mostram que as ocasiões para comer esse tipo de comida eram várias. Escavações mostram, irmãos, que os templos dos diversos deuses eram locais de refeições, de oferendas regulares. Além disso, esses templos possuíam salas de jantares, onde aconteciam festas de aniversário, festas de casamento, festas pelo aniversário de uma criança, até mesmo funerais. E nessas festas, nessas ocasiões, as pessoas se reuniam e havia comida ali. E essas comidas eram também oferecidas aos ídolos. Além disso, até mesmo nos jogos atléticos, os jogos istmicos que aconteciam na cidade de Corinto, se ofereciam comidas a outros deuses. Em outras palavras, era quase que impossível viver na sociedade de Corinto sem ter algum tipo de contato com essa carne. Inclusive, a carne que sobrava dos sacrifícios no templo era vendida no outro dia na feira. Então era muito difícil, ou quase impossível, se desvencilhar desse tipo de comida e desse tipo de carne. Além disso, associações de trabalho e outros tipos de associações, eles tinham um Deus como patrono, ou pelo menos se reuniam em nome de um Deus. Dessa forma, até mesmo as relações de trabalho eram influenciadas por esse tipo de jantar e por esse tipo de adoração a um Deus estranho. Portanto, irmãos, ser da cidade de Corinto e decidir servir o Senhor Jesus Cristo exigiria muita disciplina, muito esforço, muita fé e determinação no Senhor Jesus Cristo. A grande questão, então, era como os irmãos de Corinto poderiam viver nessa cidade em relação a essas comidas, em relação a essas festas, a esses deuses, sem se contaminar. E aqui nós temos um problema, porque parte da igreja imagina que pode comer comida oferecida a ídolos e não há nenhum problema, porque os deuses não existem e só existe um Deus verdadeiro. Mas outra parte da igreja tem uma tendência a cair no pecado da idolatria consciente, ou seja, a voltar ao pecado da idolatria ao participar dessas cerimônias. Paulo, então, vai escrever alguns capítulos para tratar desse assunto, para dar a sua orientação sobre esse assunto, e a principal orientação de Paulo nesses capítulos é evitar a associação do crente com a idolatria. Evitar que esses irmãos voltem para a idolatria que eles saíram. Impedir que esses irmãos se associem com os falsos deuses que eles serviam antes de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo vai ensinando isso por partes. Paulo vai ensinando isso com muita calma. Primeiro, o apóstolo Paulo mostra que muito mais do que o conhecimento, o que deve guiar as nossas relações deve ser o amor. E o nosso conhecimento não deve ser utilizado para prejudicar os nossos irmãos. Logo então, no capítulo 9, Paulo ofereceu o seu próprio testemunho de renúncia, o seu exemplo de renúncia, para mostrar a esses irmãos que na vida cristã o que deve prevalecer é o amor aos irmãos e o amor a Deus, a tal ponto em que nós renunciamos os nossos próprios direitos por causa uns dos outros. Nós devemos lembrar muito bem que comer essas comidas oferecidas aos ídolos era até mesmo uma questão da cidadania de Corinto. Ou seja, era um direito do cidadão participar dessas festas e comer dessas festas. E é possível que alguns da igreja pudessem estar argumentando isso. Eu tenho direito, eu sou cidadão de Corinto, eu posso comer dessas comidas. E Paulo vem dizer que eu não posso comer, eu tenho o direito de comer. E então Paulo logo dá o seu exemplo e diz, irmãos, eu tinha direito a muita coisa,
Eu tinha direito a ser sustentado por vocês e eu abri mão de todo esse meu direito por amor a vocês e por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, alguns irmãos poderiam até olhar para aqueles que tinham uma tendência a voltar à idolatria e dizer: esses irmãos são fracos na fé. Nós temos conhecimento suficiente para saber que os deuses não são nada e nós podemos comer eles que são fracos na fé. E Paulo diz que muito mais do que o conhecimento que deve guiar nossos relacionamentos deve ser o amor ao Senhor. Agora nós lemos nos últimos versículos do capítulo 9, versículos que formam uma transição muito interessante entre o que Paulo vinha falando no capítulo 9 e o que Paulo vai falar no capítulo 10. No capítulo 9, Paulo mostrou seu exemplo de renúncia. Mas no capítulo 10, Paulo vai utilizar outros exemplos. Não dele, mas exemplos da história de Israel, exemplos do Antigo Testamento, para mostrar à igreja de Corinto e a nós que muitos de Israel caíram, falharam e não entraram na terra prometida porque não perseveraram na jornada da fé, não perseveraram na caminhada cristã. Ou seja, esses versículos que nós acabamos de ler, irmãos, têm um papel de transição entre a renúncia de Paulo e o esforço para alcançar a recompensa eterna. Nos versículos 24 a 27 que nós lemos, então, Paulo exorta a igreja de Corinto sobre a necessidade de disciplina, de esforço, antecipando o que ele vai dizer quando falará sobre o exemplo de Israel, que muitos caíram no deserto, porque justamente não foram disciplinados e não perseveraram na fé do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, hoje, irmãos, pela manhã nós iremos aprender que na vida cristã nós corremos e lutamos por um prêmio eterno. Na vida cristã nós corremos e lutamos por um prêmio eterno. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos que nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. E depois, em segundo lugar, nós veremos que nós lutamos contra nós mesmos para não sermos desqualificados. Primeiro, porém, nós vamos ver que nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. Veja, olhe novamente para os versículos 24 e 25 e observe que Paulo começa então a sua ilustração, a sua analogia do atleta com a imagem de uma corrida. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem um prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E aqui, irmãos, Paulo fala de uma corrida, mas não de uma corrida casual, mas sim de uma competição entre corredores, uma verdadeira maratona. E aqui, ao mencionar a palavra estádio, fica muito claro que Paulo tem em mente as famosas corridas de atletas que aconteciam na sua época. Essas corridas aconteciam nos estádios da Grécia e depois da Roma antiga. E mais especificamente, irmãos, Paulo deve estar lembrando dos jogos istmicos que eram realizados na cidade de Corinto. Talvez você já tenha ouvido falar dos jogos mais famosos, que eram os Jogos Olímpicos, que aconteciam na cidade de Atenas de 4 em 4 anos. Mas aconteciam também, irmãos, os famosos Jogos Istmicos, que eram menos famosos do que as Olimpíadas, mas eram famosos também. E eles aconteciam de 2 em 2 anos e aconteciam justamente na cidade de Corinto. Ou seja, a cidade de Corinto era uma cidade conhecida por receber grandes eventos esportivos. A cada 2 anos aconteciam esses jogos istmicos aqui e vinham atletas de várias partes daquele mundo antigo para competir nesses jogos. Ou seja, a igreja de Corinto estava bem familiarizada com a corrida e por isso Paulo utiliza essa ilustração aqui, lembrando aos cidadãos de Corinto que assim como eles acompanhavam constantemente as corridas nos jogos istmicos, a vida deles na fé em Cristo Jesus era uma corrida por si só. O apóstolo então compara a vida cristã com uma dessas corridas entre atletas. E nessa ilustração Paulo lembra que todos os corredores se esforçam, mas apenas um ganha o prêmio. Nas Olimpíadas, nós sabemos muito bem, os diversos corredores se esforçam, correm, mas apenas um ganha a medalha de ouro.
Nas competições, de maneira geral, nós temos apenas um vencedor. E Paulo utiliza muito bem essa ilustração dizendo, irmãos, todos os corredores correm e se esforçam e batalham para alcançar um prêmio, mas apenas um alcança de fato o prêmio. E é justamente a partir dessa exortação, ou dessa ilustração, perdão, que ele traz a sua exortação. Corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. E esse, irmãos, é o objetivo de qualquer corrida. Os competidores correm, se reúnem por causa do troféu, por causa do prêmio, por causa da recompensa. E Paulo nos diz, então, que na vida cristã há uma recompensa. E que a razão de nós corrermos é justamente essa recompensa. De tal forma que nós somos chamados a correr por causa desse prêmio, para alcançar esse prêmio. E essa, irmãos, não é a única vez que o Novo Testamento compara a vida cristã com uma corrida. Pelo contrário, Paulo vai fazer isso na carta aos Filipenses, quando ele vai nos mostrar que nós corremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas qual é o prêmio, irmãos? Qual é o prêmio dessa corrida? Se Paulo diz que nós corremos e que nós devemos correr como aquele que vai vencer a corrida, como aquele que vai conquistar o prêmio, qual é o prêmio da nossa corrida? Qual é o prêmio, tanto em 1 Coríntios como em Filipenses, para aqueles que correm a corrida da vida cristã? Nós podemos, irmãos, concluir que esse prêmio é a própria vida eterna, é a consumação da salvação. Como nós veremos melhor nas próximas semanas, o exemplo dos israelitas que falharam e não perseveraram nos mostram que eles justamente perderam a vida eterna. Eles falharam no caminho, não perseveraram na fé e deixaram de alcançar o descanso eterno que havia sido prometido para a nação. Eles correm, mas eles falham. E é no versículo 25 do capítulo 9 que nós acabamos de ler, que nós somos lembrados que o nosso prêmio é justamente incorruptível, eterno. E isso é um contraste, irmãos, com os prêmios da época. Isso é um contraste com os prêmios que os atletas ganhavam naqueles dias. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, na Antiguidade, o prêmio de um vencedor de uma corrida, por exemplo, era uma coroa de louros. Já os que venciam os jogos istmicos recebiam uma coroa feita com ramos de pinheiro. Só mudava a folha, né? Só mudava a planta, mas era uma coroa de planta que logo, irmãos, murchava e se desfazia. Todas as coroas na antiguidade, nos jogos das antiguidades, sejam os olímpicos, sejam os jogos menores, como os jogos istmicos, eram corruptíveis. Eram folhas que logo secavam e se desfaziam. E Paulo utiliza essa ilustração para nos mostrar que nós não corremos em busca de folhas, nós não corremos em busca de uma coroa com folhas de louro ou com folhas de pinheiro, nós corremos em busca de uma coroa incorruptível, que não murcha, que não se acaba, que não se desfaz. A coroa prometida, irmãos, aqui é de fato uma coroa eterna. E aqui nós não devemos entender, irmãos, que essa coroa é um prêmio adicional à salvação. Pelo contrário, aqui é a própria salvação. Por exemplo, em 2 Timóteo, Paulo fala a respeito da coroa da justiça, e ele diz que a coroa da justiça será dada a todos os que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a coroa da justiça não está reservada para alguns crentes e para outros não. A coroa da justiça é reservada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Além disso, na carta de Tiago, nós ouvimos falar a respeito da coroa da vida. E essa coroa da vida será dada a todos os que suportam com perseverança a provação. E no fim das contas, Tiago 1, versículo 12, vai nos dizer que essa coroa é dada a todos aqueles que amam o Senhor. Ou seja, irmãos, a coroa que Paulo nos ensina aqui não é uma coroa que apenas alguns crentes recebem, mas é uma coroa que está reservada a todos aqueles que amam o Senhor. É uma coroa que está reservada para todos aqueles que perseveram durante a provação. É uma coroa reservada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. No próprio livro de Apocalipse, nós aprendemos que a coroa da vida não é algo diferente da própria salvação, é o livramento da segunda morte.
Em outras palavras, irmãos, o prêmio prometido para nós, o prêmio prometido para aqueles que correm com perseverança até o fim, não é outro senão a própria salvação em Jesus Cristo. A consumação da nossa salvação, a própria vida eterna. E a ilustração do apóstolo, então, deve gerar em nós a seguinte reflexão. Se os atletas, irmãos, correm por uma coroa corruptível, eles se dominam, eles fazem dietas, eles disciplinam seu corpo com treinamentos, eles perseveram, quanto mais nós que corremos por uma coroa incorruptível. Está acontecendo, não é? Os Jogos, as Olimpíadas, né, de inverno, não é muito conhecido por nós, afinal de contas, nosso país não enfrenta o inverno que os países europeus enfrentam. Mas ontem aconteceu um fato marcante, né? Um brasileiro ganhou a primeira medalha de ouro da história dos Jogos Olímpicos de Inverno para o Brasil. Na verdade, foi a primeira medalha, né? E a primeira medalha de ouro. E ao ver a sua emoção no pódio, quando o hino nacional toca, a gente consegue perceber que tudo aquilo foi fruto de muitos anos de abnegação, muitos anos de disciplina, muitos anos de perseverança, muitos anos de dieta restrita, muitos anos de sono regulado, muitos anos de suplementação, muitos anos de alimentação regrada, para que chegasse aquele momento onde ele seria premiado com uma grande medalha, com a realização do seu sonho. E quando nós olhamos, irmãos, para todo esse esforço de um atleta, e nós olhamos também para a ilustração do apóstolo Paulo, nós devemos evidentemente lembrar. Irmãos, se um atleta exerce todo esse autocontrole, controlando sua alimentação, seu sono, sua rotina de treinos e assim por diante, quanto mais nós que corremos por uma coroa incorruptível. Até mesmo, irmão, as medalhas de ouro que os atletas recebem nas Olimpíadas da atualidade, elas são passageiras, elas não duram a eternidade. Mas Paulo nos fala de um prêmio que é muito mais valioso do que a coroa de louros da antiguidade ou mesmo da medalha de ouro dos dias de hoje. É uma coroa incorruptível que não acaba com esse mundo, que não termina com esse mundo, mas que permanece para sempre, por toda a eternidade. Nós estamos, irmãos, numa corrida cujo prêmio é a própria vida eterna. E nessa corrida nós devemos perseverar com disciplina até o fim. A exortação de Paulo é a nos disciplinarmos e perseverarmos, tendo como exemplo aqueles que correm por coisas passageiras, uma vez que nós corremos por algo que é eterno. E por que toda essa discussão, irmãos, sobre atleta, sobre disciplina, sobre perseverança, é importante no contexto das comidas oferecidas aos ídolos? Ao que parece, irmãos, a ameaça da idolatria era real na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, irmãos, vocês começaram bem a corrida. Vocês foram libertos da idolatria do pecado, foram salvos pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, vocês abandonaram os falsos deuses, vocês abandonaram a vida que vocês viviam antes e vocês começaram a correr bem. Mas entenda que a vida cristã é uma corrida que exige perseverança até o fim. Ou seja, irmãos, os coríntios precisavam estar vigilantes e atentos para não permitirem que seus desejos e as suas vontades atrapalhassem a corrida da fé. Diante da pressão religiosa, social e até familiar, para que eles comessem daquelas comidas oferecidas aos ídolos, para que eles voltassem à idolatria, Paulo está dizendo, vocês precisam ser disciplinados e perseverar até o fim. Irmãos, é certo que nessa vida nós iremos enfrentar pressões do mundo, pressões do nosso próprio coração, pressão das nossas famílias, pressão dos nossos amigos, para cedermos aos nossos desejos, para desobedecermos a Deus, para quebrarmos os mandamentos do Senhor, para nos desviarmos do caminho do Senhor, para fazermos aquilo que está em nosso coração, muitas vezes mal. E nesses momentos, irmãos, nós precisamos lembrar que a vida cristã não é um tiro curto, mas é uma corrida, é uma verdadeira maratona que exige disciplina e perseverança. Tudo isso porque nós não corremos por algo passageiro. Nós não corremos por um desejo passageiro. Nós não corremos por uma noite de prazer. Nós não corremos por um momento de satisfação. Nós não corremos por dinheiro que passa. Nós não corremos
por sucesso nesse mundo que também passa. Nós corremos por uma coroa incorruptível e por esse prêmio vale a pena abdicar do status social, vale a pena renunciar direitos, vale a pena negar desejos. Pela vida eterna vale a pena nossa disciplina e nossa perseverança. Afinal de contas, esse prêmio não passa com esse mundo. É uma recompensa de fato eterna. Nós, irmãos, corremos por uma recompensa eterna, por uma coroa incorruptível. Continuando então a ilustração do apóstolo Paulo, nos versículos 26 e 27, Paulo nos mostra então, em segundo lugar, que nós lutamos contra nós mesmos para não sermos desqualificados. Veja agora que Paulo vai migrar de esporte e ele agora vai falar mudando da corrida para o boxe. Veja o versículo 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. No início do versículo, Paulo ainda está falando da corrida. E Paulo mostra que a corrida da fé cristã é uma corrida que tem propósito, não é uma corrida sem propósito. Nós vimos, o propósito é um prêmio eterno, é uma coroa incorruptível. Mas depois Paulo utiliza a ilustração do boxe para mostrar a mesma realidade. E o boxe é tão antigo, como nós vemos aqui. Nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Istmicos existiam competições de boxe, né? As luvas bem diferentes do que as luvas que nós temos hoje, mas aconteciam competições de boxe, e Paulo está justamente utilizando a ilustração do boxe aqui para mostrar a realidade da vida cristã. E no boxe, irmãos, o lutador é aquele que consegue, na gíria do boxe, aquele que consegue conectar o maior número de golpes em seu oponente, sofrendo o mínimo de golpes possível, sofrendo o mínimo de danos possível. E isso é ainda mais claro nas Olimpíadas, quando o que conta de maneira muito clara é o número de golpes conectados pelo lutador. Por isso, então, no boxe, nenhum lutador pode gastar suas energias errando os golpes, desferindo golpes no ar. Ele precisa ser preciso, ele precisa ser muito bem focado na sua estratégia para acertar os golpes com precisão, para não gastar suas energias, suas forças golpeando o ar. E é justamente usando essa ilustração que Paulo diz: eu não luto como alguém que desfere golpes no ar. Eu não luto sem propósito. Eu tenho um alvo claro. E é nessa luta, então, nós perguntamos: quem é o adversário de Paulo? Quem é esse que Paulo precisa acertar? Quem é esse que Paulo não pode errar? Quem é esse que Paulo precisa deixar com um olho roxo? Paulo diz: eu mesmo. Eu luto contra mim mesmo. Eu esmurro a mim mesmo. E aqui nós vemos uma diferença das lutas de boxe, como nós temos aqui. Numa luta de boxe, ninguém luta contra si mesmo. Mas na ilustração da vida cristã, Paulo nos mostra que a nossa luta é contra nós mesmos. E por isso nós desferimos golpes contra o nosso próprio corpo. E aqui a gente não precisa ser muito literal, né, para entender que nós precisamos nos flagelar e bater em nós mesmos. É evidente que essa não é a ideia de Paulo. A imagem aqui da luta mostra justamente essa tensão que existe em cada um de nós entre fazer a vontade de Deus e realizarmos os nossos desejos. Os desejos que nós ainda nutrimos por causa do pecado que ainda reside em nós. E Paulo nos diz que esse conflito, essa tensão existe em cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus. E no meio dessa luta, dessa batalha, nós precisamos vencer como? Lutando contra nós mesmos, esmurrando o nosso próprio corpo, os nossos desejos, as nossas vontades que desagradam o Senhor. No fim das contas, irmãos, a nossa luta, a luta que Paulo fala aqui, tem como propósito subjugar o corpo, sujeitar os desejos, reduzir o próprio corpo à escravidão, como ele diz no versículo 27. Ou seja, irmãos, Paulo não permite que os seus desejos o dominem. Pelo contrário, ele esmurra o seu próprio corpo com suas vontades, com seus desejos,
Como ele disse em outra carta, já não é ele quem vive, é Cristo que vive nele. E por isso ele luta a cada dia essa luta, para que prevaleça não a vontade dele, mas a vontade de Cristo nele. E cada um de nós, irmãos, deve se juntar ao apóstolo nessa luta. Lembrando que a nossa luta não é contra outras pessoas, não é primeiramente contra os impérios desse mundo, não é contra países, não é contra outras nações, outras etnias. A nossa guerra, a nossa batalha fundamental é contra nós mesmos. Quando nós lutamos contra os nossos próprios desejos e paixões que contrariam a Deus e submetemos eles à escravidão de Cristo, para que Cristo viva em nós e nós não vivamos mais para os nossos próprios desejos. Cada um de nós deve acompanhar a luta do apóstolo para que em cada um de nós, em nossas vidas, Cristo seja o Senhor. O esforço do apóstolo, irmãos, tem um propósito. É subjugar os seus desejos, é ser escravo de Cristo Jesus, é submeter o seu próprio corpo à escravidão de Cristo. Como ele diz no versículo 27, para que, tendo pregado a outros, não venha ele mesmo a ser desqualificado. E Paulo, mais uma vez, usa o seu próprio exemplo aqui. Paulo diz, irmãos, eu luto contra mim mesmo, eu me submeto à escravidão, eu controlo os meus desejos, eu esmurro a mim mesmo para ser servo de Cristo. Tudo isso para que eu, sendo pregador da palavra, não seja eu mesmo desqualificado. E a palavra, irmãos, desqualificado aqui deve ser entendido como uma desqualificação da própria fé. Essa toda a ideia que Paulo está trazendo aqui. Não é simplesmente uma desqualificação do ministério pastoral, mas é uma desqualificação da própria fé, porque primeiro, como nós vamos ver no capítulo 10, Paulo vai dar exemplos de israelitas que foram desqualificados da fé, que começaram bem a corrida, mas que logo caíram por causa dos seus próprios pecados, por causa dos seus próprios desejos. Mas além disso, a própria palavra que é traduzida por desqualificado aqui, é utilizada pelo próprio Paulo em outros textos do Novo Testamento para descrever uma desqualificação da fé verdadeira. Porque é o seguinte, irmãos, Paulo está nos ensinando que a luta da vida cristã deve ser travada com disciplina, com perseverança, reduzindo os nossos corpos à escravidão para não sermos desqualificados da fé. Ou seja, irmãos, Paulo mostra o seu desejo de que ele mesmo, como pregador da palavra, não seja desqualificado da fé em Jesus Cristo. E essa exortação é importante porque ele, logo em seguida, no capítulo 10, vai exortar a igreja de Corinto quanto ao perigo deles serem desqualificados. Paulo está dizendo, irmãos, eu luto para não ser desqualificado na fé, eu luto para não cair da fé, e vocês também devem lutar para isso, porque vocês viram que no passado, muitos de Israel caíram no deserto. Muitos de Israel, porque não foram perseverantes, porque não se disciplinaram, caíram. E vejam o meu exemplo, eu luto dia após dia, eu me disciplino, eu nego os meus desejos, eu me reduzo à escravidão para que Cristo viva em mim, para que eu persevere até o fim. A sua exortação, irmãos, é importante, porque Paulo está lembrando aos coríntios que se eles cederem à idolatria, se eles cederem a comer das comidas oferecidas aos ídolos, eles seguirão o mesmo exemplo de Israel que caiu no deserto, e eles falharão como corredores da corrida de Cristo. Eles falharão como boxeadores que não lutaram bem a luta da vida cristã. Como Thomas Schreiner vai resumir da seguinte forma: correr a corrida para vencer e competir com intensidade são necessários para alcançar a vida eterna. Assim, Paulo lembra aos coríntios que ele tem a mesma exigência que eles antes de começar a adverti-los. Ou seja, Paulo está dizendo, para alcançar a vida eterna é necessário intensidade, trabalho, esforço e disciplina. Todos nós devemos lutar pela vida eterna. Todos nós devemos lutar pela salvação, pela coroa da vida eterna. E aí você pode parar para pensar e dizer assim, mas espera aí, cadê a graça aí? Cadê a salvação pela graça?
Cadê a salvação? Não pelos nossos méritos. Irmãos, são esses textos do Novo Testamento que nos ajudam a entender como a própria Escritura equilibra muito bem a ideia da graça, da salvação pela graça, sem mérito algum da nossa parte, com a perseverança do crente até o fim. E são duas palavras-chave para entendermos isso: perseverança e preservação. A mesma Escritura que nos ensina que Deus nos preserva até o fim pela sua graça, é a mesma Escritura que nos ensina que nós devemos perseverar até o fim. A ilustração da corrida aqui, ou da luta, pode passar a impressão para nós de que Paulo está ensinando a salvação pelas obras. Porém, nós temos algo diante de nós que é muito comum no Novo Testamento, muito comum, não só em Paulo, mas em outras cartas. São os avisos e exortações em relação à perseverança na fé. Nós vemos isso nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, nós vemos isso em Paulo, nós vemos isso até mesmo na carta aos Hebreus. E essas exortações, irmãos, não são contrárias à doutrina da preservação dos crentes. Pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo, o mesmo que utilizou a imagem da corrida, é o mesmo que escreveu a carta aos Filipenses e que na carta aos Filipenses vai dizer: aquele que começou a boa obra em vocês, ele irá completá-la até o fim. A pergunta é: como nós devemos entender então essa relação entre perseverança e preservação? A preservação de Deus e a nossa perseverança. O que nós devemos então, irmãos, é reconhecer que os avisos e exortações que nós encontramos no Novo Testamento em relação à corrida, à perseverança, à disciplina, nada mais são do que instrumentos de Deus usados justamente para a nossa preservação. As exortações de Deus, os avisos de Deus para nós sermos disciplinados, perseverarmos, não cairmos em tentação, sermos fortes e vigilantes, nada mais são do que instrumentos nas mãos de Deus para a nossa própria preservação. Ou seja, os verdadeiros crentes em Cristo Jesus vão ouvir as exortações do apóstolo Paulo, as exortações de Cristo, as exortações da palavra de Deus e então vão atender a exortação e vão então entender: eu preciso correr com disciplina. E na vida dessas pessoas, essas exortações serão instrumentos da preservação de Deus. Irmãos, apenas falsos crentes podem usar essas palavras do Novo Testamento que falam a respeito da salvação pela graça e pensar da seguinte maneira: eu não preciso fazer nada, eu fui salvo pela graça, eu não preciso lutar contra o pecado, eu não preciso correr com disciplina, eu não preciso negar os meus desejos, negar as minhas paixões, eu não preciso lutar contra as obras da carne, eu posso viver do jeito que eu estou vivendo, porque eu fui salvo pela graça de Deus, eu fui salvo pelo amor de Deus. Somente falsos crentes pensam assim. Somente pessoas que não entenderam ainda a graça de Deus pensam assim. Mas é muito claro que as Escrituras nos ensinam que os crentes em Cristo Jesus, ao mesmo tempo que eles entendem que a graça de Deus é a graça salvadora, que eles são salvos sem mérito algum da parte deles, eles também entendem que a graça de Deus não é barata. Eles entendem também que a graça de Deus é tão valiosa que eles precisam correr a corrida da fé, perseverar, lutar contra o pecado. E esses verdadeiros crentes ouvirão as palavras sobre a luta contra si mesmo e então eles lutarão melhor a vida cristã. Os crentes verdadeiros ouvirão o chamado de Paulo para correr a corrida da fé e eles correrão melhor. Os verdadeiros crentes ouvirão a exortação de Paulo para lutar contra si mesmo e eles lutarão melhor. E por meio da exortação eles perseverarão. E por meio da exortação eles serão preservados até o fim. Porque a obediência e a perseverança são marcas do verdadeiro cristão. Aqueles que ouvem a exortação do apóstolo Paulo, eles entendem que nós somos chamados para lutar contra nós mesmos, para não sermos desqualificados. A vida cristã, irmãos, é uma luta. A vida cristã é uma luta constante contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Nós somos chamados a negar a nós mesmos e seguir a Cristo Jesus.
E nessa luta nós vamos precisar esmurrar o nosso próprio corpo. Nós precisaremos perseverar com disciplina até o fim. Na vida cristã, irmãos, nós corremos e lutamos por um prêmio eterno, para não sermos desqualificados. E quando mais uma vez nós lembramos da história do Vanderlei Cordeiro de Lima, e nós lembramos como ele de fato foi um exemplo de perseverança, de determinação, que correu até mesmo quando a medalha de ouro já não era possível, mas correu com perseverança para completar a sua corrida, a sua carreira. Nós olhamos para nós mesmos e buscamos no exemplo da palavra de Deus, no exemplo do próprio apóstolo Paulo, a força para, em Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus, corrermos perseverantes até o fim. Lutarmos com força e determinação contra nós mesmos até o fim, para não sermos desqualificados e para alcançarmos uma coroa incorruptível, um prêmio eterno, que é maior do que qualquer honraria desse mundo, que é maior do que qualquer medalha ou troféu nesse mundo, para alcançarmos de fato a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a sua graça e a sua bênção, para que por meio de Cristo Jesus nós possamos correr e lutar firmes e assim recebermos a salvação no dia final. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque a nossa salvação, como a Tua palavra nos ensina, é por graça, não é por nossos méritos. E nós Te louvamos porque essa mesma palavra nos exorta, nos avisa a respeito dos perigos do pecado, nos avisa a respeito das tentações de Satanás, nos avisa a respeito do perigo dos desejos do nosso próprio coração, para que através desses avisos e dessas exortações nós possamos correr melhor e lutar melhor a batalha da vida cristã. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos disciplina. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos domínio próprio. Nos ajuda, Senhor Deus, para que o fruto do Espírito seja visível em nós e não as obras da carne. Nos ajuda, Senhor Deus, para que na vida cristã nós possamos correr com perseverança, porque nós corremos por um prêmio eterno, por uma coroa incorruptível. Nos ajuda, Senhor Deus, para que possamos lutar contra nós mesmos, para que Cristo seja de fato o único Senhor em nossas vidas. E assim nós não sejamos desqualificados no meio do caminho. Ajuda-nos, Senhor, para que, pela Tua graça, nós possamos alcançar a salvação eterna, o prêmio, a coroa da justiça, a coroa da vida que está reservada a todos aqueles que Te amam. Essa é a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.